Bem-vindos, alunos de terceiro ano, que vão fazer essa prova de domingo, programa de avaliação seriada UNB, terceira etapa. O meu nome é Átila, sou professor de História do curso Exatas e hoje eu trago para vocês algumas dicas importantes sobre a ditadura militar e também sobre a nova república. A ditadura militar é um período que vai de 1964 até o ano de 1985. E nós tivemos, nesse momento, 5 generais. O general Castelo Branco, governando como nosso primeiro presidente do regime militar, seguido do governo do general Costa e Silva, o general Médici, Geisel e Figueiredo. A UNB, ela costuma fazer comparações das questões políticas e econômicas que diferenciam cada governo desses. Quais são as dicas que eu poderia deixar para vocês? Bom, primeiro, 2 atos institucionais caem com mais frequência nessa prova. Tá? O ato institucional número 2, que é uma mudança na nossa Constituição de 1946, que confirma as eleições indiretas para a presidência da República e implanta o bipartidarismo no Brasil. O ato institucional número 2 pode ser um item presente nessa prova. Como não poderia deixar de colocar, o AI-5. O AI-5 é considerado o símbolo da repressão da ditadura militar, né, gente, que endurece a partir do ano de 1968. E aí nós temos um momento em que, definitivamente, os anos de chumbo eles vão marcar esse período muito triste da história brasileira. Além desses 2 atos institucionais, outro ponto que pode estar presente na prova é o milagre brasileiro, que coincide com o governo do presidente Médici, né? É um período de grande crescimento econômico, nós vivemos, de fato, um período de fantasia que, infelizmente, depois da crise internacional do petróleo iniciada em 1973, acabou, na verdade, se mostrando um desenvolvimento econômico completamente frustrado, né? Não conseguiu minimizar as desigualdades sociais, muito pelo contrário. O Brasil ele vai adquirir dívidas vultuosas e a questão social, mais uma vez, foi deixada de lado pelos nossos governantes. Outro ponto importante são os movimentos culturais, que também marcam esse período. Vale a pena você dar uma olhadinha o que é o Teatro de Arena, o que foi o Teatro de Arena, melhor dizendo, né? Vale a pena você dar uma olhada sobre o Cinema Novo, né? Os movimentos da Tropicália, da Jovem Guarda, essas manifestações culturais que marcam a ditadura militar, eventualmente elas estão presentes não só na parte de história, mas também, né, na parte de artes, né, que costuma estar muito forte aí também nessa prova da UNB. Outro ponto interessante é como se deu o processo de abertura política, iniciado no governo do presidente Geisel, né? Então nós temos aí a extinção do AI-5, a extinção do bipartidarismo e a volta do pluripartidarismo, como é que isso aconteceu, e, sobretudo, os movimentos das diretas já. Embora essas diretas não tenham acontecido no ano de 1975, infelizmente tivemos mais uma eleição indireta, mas a partir de 1985, com a morte de Tancredo Neves e a ascensão de José Sarney como presidente da República, nós temos o início da última fase da história brasileira, que é a Quinta República ou Nova República, né? Nesse período nós vamos destacar o seguinte. Tá? Nós temos aí, do governo Sarney, o que você não pode esquecer sobre o governo Sarney? O governo Sarney ele tem 4 planos econômicos, o Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão. Esses planos eles tinham por finalidade combater a inflação. Todos eles fracassaram, não esqueça isso. Né? Nenhum plano econômico realizado durante o governo do presidente Sarney conseguiu concluir de forma satisfatória o combate à inflação no Brasil. É um período que nós chamamos de a década perdida. Outro ponto que é importante, apesar do fracasso econômico, nós temos uma vitória política no governo do presidente Sarney, que é a formação de uma Assembleia Constituinte em 1986 e a promulgação da nossa última Constituição, a Constituição Cidadã. Se você observar na prova do ano passado da UNB, houve uma questão, né, houve alguns itens relacionados, né, alguns tópicos desta Constituição. Então, o pessoal aí da sociologia trabalha com vocês esses tópicos importantes acerca da nossa última Constituição brasileira, né? Sobre o governo do presidente Collor, que vai de 1990 a 1992, lembrar sempre que nós temos o início
da política neoliberal no Brasil e as privatizações que são iniciadas a partir desse momento, se estendendo em governos seguintes. Outro ponto do governo Collor que pode estar presente são as denúncias de corrupção que acabaram levando uma série de movimentos pelo Brasil inteiro e culminaram aí com o seu impeachment. Então, cuidado, isso também pode ser tema. Tá? Outro ponto aqui é o governo de Itamar Franco. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a reforma da Constituição, a primeira reforma da Constituição de 1968, o plebiscito de 1993, que vai discutir sobre a forma de governo, né, gente, que nós vamos adotar no Brasil, se a gente ia manter a república ou se nós teríamos a volta de uma monarquia, qual seria, né, gente, o sistema de governo, se nós teríamos o presidencialismo ou o parlamentarismo. Então isso pode ser que esteja presente nessa prova, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante do governo Itamar Franco foi a criação do Plano Real. O Plano Real é o plano econômico, né, gente, considerado aí por alguns autores como sendo o único plano econômico desse período que deu certo, né? Os demais presidentes, governo FHC, governo Lula, Dilma e Temer, dificilmente eles vão cair nessa prova de forma explícita. Porém, qual é o cuidado que você precisa ter? O aluno que pretende ter uma vaga na UNB, ele tem que ser um aluno atentado para as grandes discussões políticas atuais, quais são os temas que estão mais em voga nos jornais de hoje, né? Então, observe bem questões sobre a luta sobre a reforma agrária, a questão da marcação das terras indígenas, né? Questões relacionadas ao Código Florestal, às políticas afirmativas, são temas que estão presentes aí e que são debatidos, né, junto à sociedade e que pode ser que um item ou outro caia nessa prova do UNB. Então, professor Átila, do curso Exatas e toda a nossa equipe deseja a vocês uma boa prova e um bom final de semana para todos.